Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Volte para a Caixa. O meu nome é William Meller e eu quero te dar as boas-vindas aqui em mais um episódio para discutir a sua carreira, discutir a forma como você vem liderando as suas equipes, conduzindo os seus negócios e, como sempre, focando no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Todo episódio a gente tenta focar simplesmente em encontrar, desenvolver a nossa melhor versão. Afinal, hoje a gente pode ser a pelo menos 1% melhor do que aquela versão que a gente foi ontem. E por que não? Amanhã vamos focar em ser 1% melhor, novamente, do que a versão que estamos sendo hoje. Essa é a provocação, essa é a filosofia do podcast Volte para a Caixa. E por que volte para a caixa? Porque nós queremos justamente voltar para o básico, voltar para as perguntas fundamentais que precisam ser feitas em um mundo que está tão movimentado, tão corrido, com tanto ruído, com tanta notificação, com tanto barulho. Todos os dias parece que a nossa carreira vai acabar, o nosso cargo vai deixar de existir. Mas, na verdade, o que será que está acontecendo? Será que esses movimentos envolvendo inteligência artificial eles já não ocorreram em outros momentos com outras tecnologias? O que será que está acontecendo de verdade no mundo que pode impactar nossa carreira, o nosso desenvolvimento como pessoas e como profissionais? É essas perguntas básicas que queremos fazer, né? Sair um pouco do barulho, sair um pouco do ruído e fazer essas perguntas fundamentais. Afinal, a inovação mais em falta hoje em dia é justamente o básico bem feito, o básico que funciona. E no episódio de hoje, vamos falar de alguns talentos que podem estar sendo perdidos por conta das portas que estão se fechando ou das mudanças que estão ocorrendo no mundo. A gente vai falar sobre fronteiras que estão se fechando, a gente vai falar sobre gestores que talvez não estão sendo desenvolvidos e também estão vendo portas se fecharem. E por fim, vamos falar também sobre personal branding, mas com foco bem específico. Será que produzir conteúdo, será que aparecer nas redes sociais, no LinkedIn, é uma forma de se posicionar, profissionalmente, com foco naqueles seus objetivos, ou será que isso está sendo um problema, dependendo como você aborda? A gente quer falar um pouco hoje sobre identidade e algumas pesquisas que estão mostrando o quanto isso é importante para sua carreira, tá bem? Então fica comigo, porque hoje a gente vai olhar para assuntos que são bem relevantes para sua carreira, e eu tenho certeza que você vai sair daqui desse episódio com algumas reflexões bem legais. Mas como sempre, a gente vai começar com uma história. Afinal, a história de cada podcast, de cada episódio, ela sempre conecta muito bem com os tópicos e faz a gente refletir. Será que não tem alguma coisa acontecendo hoje que está simplesmente repetindo, né, mostrando novamente um padrão que o mundo já vivenciou antes? Pois é, essas histórias ajudam muito a gente a não repetir alguns erros simplesmente por não conhecer a nossa história, não conhecer o que aconteceu no mundo ao nosso redor, tá bem? E hoje a gente quer fazer uma reflexão começando por um nome que eu tenho certeza que você já ouviu, que é o de Tesla. Nikola Tesla. Você já ouviu falar da história dele? Ele chega em Nova York no final do século XIX e ele vai basicamente chegar nos Estados Unidos como um imigrante. Ele chega com uma ideia que poderia mudar a forma como o mundo enxergava e consumia energia. Nikola Tesla ele não era apenas um engenheiro, ele era um visionário, um tipo de mente que enxerga o sistema completo, como as coisas funcionam, como elas interagem, como elas se conectam, e o Tesla ele defendia um modelo de distribuição de energia ou de condução de energia, que era o da corrente alternada. Um modelo muito mais eficiente para distribuir energia em longas distâncias. Só que qual é o ponto? Do outro lado da balança, a gente tinha nos Estados Unidos Thomas Edison, o inventor com maior número de patentes e continua sendo até hoje o inventor com maior número de patentes registradas nos Estados Unidos, e ele já era rico, né? O Thomas Edison, nesse momento, ele já dominava muitos mercados com as suas criações, principalmente a infraestrutura construída para a distribuição de energia em cima da corrente contínua. E o conflito ele passou a não ser apenas técnico, ele era um conflito econômico, afinal, a corrente alternada que o Tesla defendia colocava um risco para o negócio da corrente contínua. E aí começou algo que veio a ser conhecido, tem até alguns livros sobre isso muito interessantes, um momento que ficou conhecido como a Guerra das Correntes, né? Correntes, nesse caso, por causa das tecnologias de distribuição de energia. O Edison, inclusive, Thomas Edison, ele vai iniciar uma campanha, pública
contra a corrente alternada. Ele vai construir modelos de quase como um show business para demonstrar que aquilo era muito perigoso, ele associava isso com choques nessas pessoas, ele trazia animais eletrocutados para mostrar o quanto era perigoso, e ele cria essa corrente pública contra o Nikola Niko contra o Tesla, né. Só que, tecnicamente, o Tesla venceu. Nikola Tesla teve a boa ideia e essa ideia realmente acabou sendo adotada. Porém, isso não significa que ele venceu o sistema, né, o sistema econômico, o sistema que estava por trás daquilo que fazia o Thomas Edison ter mais sucesso, que é entender não apenas o lado técnico da invenção, mas como o sistema, como o mundo funciona. E aí, com isso, anos depois, o Tesla ele vai trabalhar em um projeto ainda mais ambicioso, que era a de transmitir energia sem fio globalmente. Um projeto ambicioso, um projeto audacioso, que vai ter o financiamento de alguém que eu tenho certeza que você já ouviu falar desse nome do nome desse banco, nada mais nada menos que JP Morgan. Ele mesmo vai investir nesse projeto do Tesla. E o investimento, a ideia estava sendo desenvolvida, o Nikola Tesla vai desenvolver a sua famosa torre, até que o JP Morgan vai fazer uma pergunta para o Tesla, uma pergunta chave, uma pergunta fundamental: como que a gente vai cobrar por isso? Essa é a pergunta do JP Morgan para o Tesla. E quando ele percebeu que aquela tecnologia que o Tesla estava inventando iria democratizar o acesso à energia, porque ela seria distribuída globalmente e isso não teria um tipo de financiamento, um controle central para cobrar por essa energia, por essa distribuição, o financiamento obviamente vai ser interrompido. O Tesla conseguiu vencer a ideia técnica, conseguiu passar por várias dessas barreiras de apresentação das suas ideias, mas ele não vai conseguir vencer esse sistema que controla como o que vai dar certo e o que não vai. O projeto ele vai morrer, o Tesla, a torre, né, que ele construiu, que ficou tão famosa, ela vai ser desmontada, e o Tesla ele vai terminar a sua vida sozinho, ele vai terminar a vida em um quarto de hotel em Nova York, praticamente sem dinheiro, porque, basicamente o que funcionava no mundo, ele estava desafiando algo muito maior do que apenas uma ideia técnica, e nesse caso um mercado muito forte, que era o da energia elétrica, tá bem? Décadas depois, as ideias do Tesla vão ser e continuam ser, base para muitas das tecnologias que a gente vê no mundo moderno hoje, tá? Esse não é o ponto da história, mas o grande ponto que entra aqui para nossa reflexão é quanta coisa dá para tirar dessa história do Tesla sobre inovação e sobre entender 2 coisas: a inovação do ponto de vista técnico e qual é o teto que a inovação pode chegar do ponto de vista de aceitação, tanto de mercado, afinal não adianta você ter uma tecnologia impressionante sem ter um mercado que vai consumir aquela tecnologia, ou até mesmo do ponto de vista de distribuição. Você precisa de financiamento para desenvolver boas ideias, você obviamente precisa que essas ideias sejam colocadas para frente, sejam além do investimento, sejam aplicadas, sejam desenvolvidas, isso tem um custo, e para que você consiga fazer isso andar da maneira correta, você precisa entender o sistema. É por isso que a gente vê tantas inovações, as redes sociais estão cheias, inovações, ideias tão legais que não andam, não movem, não, vão para o próximo passo, porque não tem o investimento necessário. E veja só que interessante a conexão que a gente vai fazer entre vários pontos dessa história do Tesla aqui, com algo que vem ocorrendo no mundo hoje, né. O Tesla, se você lembra lá do início da minha história, ele chega nos Estados Unidos como um imigrante, certo? E o que vem acontecendo agora em 2026 que vem balançando fortemente o mercado global, de talentos e inclusive deixando alguns talentos padecerem em suas geografias locais e não serem descobertos simplesmente porque o mundo está mudando, né. O mercado global, ser um profissional global em 2026, ter uma carreira global continua sendo muito relevante, uma importância muito grande, uma valorização muito grande. Mas o custo para conseguir ter essa carreira internacional, essa carreira global, ela completamente está mudando completamente em 2026. E esse é um ponto de muita relevância para a gente discutir, porque toda essa vantagem que se construiu em desenvolver uma carreira global, ela vem com custo, certo? Profissionais, talentos que movem para um novo país, eles deixam para trás as suas famílias, a sua base
de rede de apoio para desenvolver as suas carreiras, para desenvolver as suas vidas em outro país. E cada vez mais a gente vê que a barreira para desenvolver e se adaptar aos novos países vem mudando drasticamente por conta da mudança eh, contra a globalização que a gente vem vendo pelo mundo. E a discussão aqui ela não é sobre imigração, sobre o controle, sobre as políticas de globalização, sobre as políticas de regionalização, sobre toda a nacionalização que vem acontecendo no mundo. Esse não é o ponto. Acho que essa é uma discussão que nem cabe a esse canal e ao conteúdo que eu crio. Só que olhando para a carreira, tem um grupo sim que está pagando um preço alto com todas essas discussões, que é o grupo dos talentos que realmente procuram migrar, olhar para um novo país para desenvolver as suas carreiras. Eles querem realmente ir para outro país, para buscar novas oportunidades, não apenas para ter um retorno, mas também para dar algo de volta. Eles querem trabalhar legalmente, eles querem construir aquele país, né, junto, mesmo que eles não tenham nascido naquele local. E por décadas esse modelo funcionou muito bem. Acontece que qualquer, relatório que a gente veja hoje sobre globalização de carreira e sobre imigração mostra com dados e fatos que, as políticas estão se tornando cada vez mais rígidas, né. A gente vem vendo que países como, por exemplo, os Estados Unidos, muitos países da Europa, vêm colocando um controle que no português, né, claro, coloca todo mundo quase que no mesmo saco, o de imigrantes. Então, mesmo esses talentos super qualificados que poderiam estar alavancando ainda mais a economia de um país, contribuindo, estão entrando nesse momento de incertezas e sofrendo por esperas maiores, por mais dificuldade no processo burocrático. E veja só que interessante, o IMD, o International Institute for Management Development, ele vai identificar que em 2026 esses dados e fatos realmente estão começando a serem visíveis nas empresas, nas contratações, nas movimentações de talentos. Ele vai identificar que o maior risco no mercado de 2026, quando se trata em contratação, é justamente as políticas imigratórias dos países, que fazem com que muitas vezes empresas não consigam contratar localmente, mas também tenham uma dificuldade enorme de trazer o talento de outro país. Esse relatório mostrou que países como, por exemplo, ele cita, né, na pesquisa, Estados Unidos e o Reino Unido, eles implementaram restrições tão crescentes, com visto de trabalho mais lentos, que fazem com que as pessoas decidam por oportunidades que não são necessariamente em países, melhores ou com oportunidade melhores do ponto de vista de salário, mas simplesmente porque o processo está avançando de maneira mais eficiente. E o resultado vai ser um paradoxo estrutural aqui, porque as empresas vão ter que, elas estão demitindo, estão tendo cortes, estão tendo layoffs localmente, elas precisam contratar, mas elas não encontram, esse talento local. Elas começam a olhar para fora, mas elas têm toda essa dificuldade burocrática para encontrar o talento de fora e trazer para a empresa. E a gente chega num ponto onde o custo de permanecer para profissionais que já estão no novo país, ele aumenta. Não aumenta do ponto de vista financeiro, não aumenta porque está ficando mais caro viver naquele país, mas porque toda a burocracia para fazer uma renovação de um visto, para ter uma garantia de que ele vai poder planejar a sua vida, construir a sua vida naquele país, está ficando cada vez mais delicada. E qual é o ponto que entra aqui, né, para profissionais? Como você sabe, eu sou um imigrante, eu saí do Brasil, me movi pra Suécia, vim com a minha família para cá e, de certa forma, eu sou um profissional que também passa por essas perguntas que o mundo está se fazendo. Será que vai ter uma mudança na forma como os vistos são renovados? Será que existe uma preocupação de como vai ser enxergado, né, a família do ponto de vista desses vistos de unificação e colocando todo mundo junto? São perguntas que vários profissionais estão fazendo em diversos países. Só que o ponto aqui não é apenas a burocracia, é também o gasto de energia, de tempo e até mesmo uma criação de uma grande ansiedade que esse relatório do IMD vai mostrar, que é uma ansiedade que atrapalha a performance profissional. Porque esses profissionais eles estão preocupados com todos esses pontos, com as imigrações, com o visto, com outras questões, ao invés de terem o seu foco, né, em qualificação e em produzir mais e melhor em seu trabalho.
O outro ponto, olhando para as empresas agora do ponto de vista da empresa que contrata, é que o talento ele não vai desaparecer na fronteira e ele não vai ficar represado lá esperando que as coisas se resolvam e a empresa consiga contratá-lo. O talento ele vai se mover, né. Existe até uma frase comum, né, a tradução dela direta do inglês para o português não é tão boa, mas diz que basicamente o talento ele não vai esperar movimento, não vai esperar nada para se movimentar, né, o talento ele vai andar, vai olhar para onde tem mais oportunidades, quem é talentoso vai conseguir acessar essas oportunidades e vai se movimentar pelo mundo, e quem perde bastante com isso são as empresas, são os negócios que precisavam contar com esses profissionais para continuar, né, o seu processo de desenvolvimento, seu processo de crescimento como empresa e como negócio. E a pergunta que eu deixo como reflexão aqui para você, do ponto de vista da sua carreira, é: você hoje considera uma movimentação para um novo país e você está reconsiderando algo, pensando diferente por conta dessas mudanças que o mundo vem trazendo, por conta dessa complexidade de garantia do que vai acontecer no mundo, guerras, novas políticas imigratórias, como falamos aqui, ou você continua com esse seu plano inalterado e você com certeza enxerga como o seu próximo passo emigrar para um novo país? Me conta nos comentários, vamos discutir sobre isso, porque eu gostaria muito de ouvir a sua opinião e gostaria de até mesmo de conhecer um pouco mais você que vem consumindo aqui o conteúdo, tá bom? Como sempre, nesse podcast, né, um tema ele vai puxar o outro, um tema vai ser o fio condutor para nossa continuidade de conversa. E você lembra lá do Nikola Tesla, que ele tinha ideias ambiciosas, que ele tinha projetos muito relevantes, o Nikola Tesla, ele não foi barrado apenas por um sistema que não encontrou uma oportunidade viável financeira para investir nas suas ideias, mas também pelo sistema hierárquico que se compunha ao redor dele, ou seja, quem ele precisava lidar do dia a dia até chegar aquele grande investidor. No caso, ele até conseguiu chegar direto ao JP Morgan, mas obviamente ele teve todo um sistema ao redor dele de pessoas de grande influência, que alguns que barraram e outros que tentaram facilitar suas ideias. E nas empresas, existem grupos também que têm uma influência muito grande. E esse nosso próximo tópico, ele tem justamente uma relação sobre esse grupo, e a gente quer conversar um pouquinho sobre ele e alguns problemas que vêm acontecendo para esses profissionais. Existe um grupo de profissionais que é responsável por cerca de 70% na variação do engajamento das equipes das empresas. Essa é um Esse é um número bem relevante, porque é um grupo que ele não é só responsável pelas pessoas e pelas suas motivações, mas também por várias das decisões que são tomadas subindo, né, subindo a linha corporativa, ou seja, saindo dos times e chegando até a gestão, e a transcrição dessas decisões da alta gestão até os times. É o grupo também que está mais desmotivado globalmente em diversas empresas, e é o grupo que aparentemente ninguém está mais se preocupando em desenvolver, pelo menos não como era anteriormente. Esse grupo é o dos gestores intermediários, né? Em inglês a gente tem o termo do middle manager, ou gestor do meio. O que que é basicamente o gestor do meio? Ele é aquele gestor que ele não é mais apenas o líder de uma equipe local, ele está posicionado sobre equipes, mas ele ainda não tem o poder de decisão da alta gestão. Ele está justamente no meio. Ele tem uma alta gestão sobre ele, executivos, ele precisa conduzir usando o seu orçamento, usando a sua influência, usando os seus produtos, alguns tipos de objetivos estratégicos, e ele tem as suas equipes aqui, às vezes até mesmo com líderes e gestores respondendo para esse gestor intermediário. E qual é o ponto? Ou qual é a preocupação que a gente vem vendo através de alguns dados recentes? Durante décadas, o modelo de desenvolvimento desses gestores, ele funcionou perfeitamente e foi um modelo padrão. As pessoas, um profissional técnico, né, entregava muito, esse profissional técnico, com boas entregas, com uma boa capacidade para avançar para o próximo nível, ele se tornaria um gestor daquele time, daquela área, e com isso ele seria desenvolvido pela empresa com um treinamento de liderança para se tornar um líder que, estava alinhado com a cultura da empresa.
Acontece, a gente até discutiu sobre isso no nosso último episódio, o desenvolvimento de profissionais técnicos, que eles têm se mostrado cada vez mais tomando vertentes diferentes. Alguns profissionais técnicos, eles não querem mais que a sua promoção signifique virar um gestor, virar um líder. Eles querem se especializar tecnicamente e ser uma referência naquilo que fazem, não necessariamente tendo responsabilidade de gestão de pessoas. E veja só alguns dados que eu vou trazer aqui que vão deixar essa conversa ainda mais interessante, tá? O primeiro deles é da Gallup, né? A Gallup State of the Global Workplace, que é uma pesquisa bem relevante sobre os modelos de trabalho, o que está acontecendo no mundo corporativo. Ele vai mostrar que o engajamento dos gestores globalmente caiu de 30% para 27% em um único ano. Era um número que já estava baixo, considerando o engajamento dentro da empresa. Mas entre gestores com menos de 35 anos, essa queda foi de 5 pontos percentuais em apenas um período de 12 meses. E para mulheres gestoras, foi de 7 pontos. Então veja que a gente tem algumas variações aqui, entre esse número, mas ainda assim o maior número ou o número mais preocupante é que o engajamento barra motivação aqui está decaindo, no grupo dos gestores, né. E o custo estimado que esse relatório mostra para essa queda no engajamento e na motivação pode chegar a 8,8 trilhões de dólares em produtividade perdidas no ano. Por quê? Porque lembra no início do tópico que eu falei, esses gestores eles são responsáveis também pela moral do time, pela forma como as pessoas se sentem motivadas para engajar as pessoas e equipes diante de objetivos estratégicos. Mas olha só que tem mais alguns dados, tá? Uma pesquisa do Simon Sinek, né, que tem algumas pesquisas, alguns vídeos muito interessantes, inclusive o livro dele que virou um TED Talk muito famoso, não sei se ainda é o TED Talk mais assistido, mas é o Comece pelo Porquê, né. Eu recomendo dar uma olhada nesse livro pelo menos, que acho que vai dar alguns insights bem legal para você e pra sua carreira, tá. Mas ele fez o instituto dele fez uma pesquisa com diversos gestores intermediários pelo mundo, e o resultado mostrou que 70% desses gestores médios, gestores intermediários, prefeririam voltar a ser um contribuidor individual, ou seja, perder os seus poderes, a sua gestão de pessoas, né, sua posição gerenciando pessoas, eles gostariam de voltar a ser um contribuidor individual apenas, se isso significasse manter o seu salário. Isso não tem a ver com preguiça ou com uma preocupação de que as coisas estão mudando, simplesmente é porque eles não estão sentindo, e essa pesquisa mostra isso, tá, vai estar sempre nos links para você pesquisar. Essa pesquisa mostra que os gestores intermediários gostariam de voltar a ser contribuidores individuais, porque eles não sentem mais o mesmo suporte organizacional para desenvolverem as suas lideranças, ou serem líderes melhores, ou se desenvolverem como gestores. E veja só que interessante, desse mesmo grupo, apenas 22% estão ativamente buscando desenvolver as suas habilidades de liderança. Ou seja, eles estão desmotivados com a posição que estão e não estão buscando desenvolver, as suas habilidades para fazerem melhor o seu próprio trabalho. Esse é um dado bem relevante e veja bem, aqui não tem nenhum tipo de opinião ainda sobre esse fato, são apenas dados das pesquisas, tá bem? E o próximo, terceiro e último dado em cima desse tema vem da DDI Global Leadership Forecast, que mostrou que 71%, então tá bem conectado com o do Simon Sinek, tá? 71% dos líderes intermediários estão se sentindo sobre um estresse muito mais elevado nesse ano de 2026. 40% inclusive considera deixar o seu emprego no próximo ano se uma oportunidade surgir, e esse dado é o maior índice de desgaste, de desmotivação de gestores já registrados, na história desde que, ou pelo menos desde que esse tipo de pesquisa começou a acontecer, tá. Nunca antes os gestores, principalmente gestores intermediários, estiveram tão desmotivados e desengajados com o que eles estão percebendo para as suas carreiras, antes. E aqui está uma contradição que é muito interessante, agora entra no ponto da reflexão que eu quero fazer com você.
Se o gestor intermediário ele está tão desmotivado e ele tem uma conexão tão direta com os times, e inclusive tendo a responsabilidade de traduzir as preocupações, né, escalar os problemas dos times para alta gestão e traduzir de volta as decisões e as metas que estão vindo da alta gestão para esses times, o que está acontecendo de fato com a produtividade das nossas empresas? Se esses gestores não estão buscando se desenvolverem, se esses gestores estão desmotivados, se esses gestores estão inclusive considerando mudar de emprego, como que essa tradução da mensagem entre alta gestão e equipes está acontecendo? Essa é uma grande preocupação e todos esses relatórios apontam para os mesmos fatores, certo? O fator de preocupação não apenas com os gestores em si, mas como que as empresas enxergam a sua estratégia de desenvolvimento e capacitação das lideranças. Essa é uma pergunta muito relevante, essa é uma pergunta que precisa ser feita, porque se você na sua empresa tem a capacidade de influenciar na estratégia que a empresa conduz, existe aqui uma pergunta crucial: o quanto está sendo investido nesses gestores intermediários que podem impactar tanto a motivação das equipes? Ao mesmo tempo, a gente também vê nas notícias, na mídia, muitos cortes, né, por conta de não apenas, mas também por conta de inteligência artificial, muitos layoffs atingindo justamente posições de gestão intermediária. O ponto que se está percebendo, e isso é uma movimentação que vem acontecendo muito antes de inteligência artificial, é que as equipes locais estão começando a comunicar-se diretamente com o ponto de conexão da sua entrega de valor. Qual que é a tradução do que eu estou querendo dizer aqui? Equipes estão falando diretamente com seus clientes. Eles não estão mais dependendo, em muitos negócios, não estão mais dependendo de um gestor intermediário, de um gestor de contas, um gestor que vai fazer essa comunicação acontecer. As empresas estão se comunicando direto. Do ponto de vista de metodologias ágeis, isso é justamente o que se esperava desde que o manifesto surgiu lá em 2001, que as empresas, que as pessoas tivessem um contato e uma colaboração muito maior com o cliente. O problema é que os gestores intermediários, eles não existem apenas para isso. Eles têm uma função bem crucial dentro da empresa, principalmente em empresas que têm uma hierarquia muito estruturada, um modelo de rede muito complexo, de fazer a informação certa circular no momento certo, inclusive atuando como filtros. Muitas pessoas que criticam esse filtro, elas não percebem o quanto esse filtro é útil para que as pessoas consigam trabalhar na prioridade certa, consigam saber qual que é o foco, pelo menos nos próximos 3 meses, pelo menos no próximo ano, com mais clareza. Esse filtro que os gestores fazem, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, tem um papel crucial. E apenas cortar pensando que isso vai fazer com que a comunicação flua é uma demonstração muito grande de desentendimento de como comunicação funciona nas empresas. Porque nunca antes na história da humanidade moderna a gente teve tantas ferramentas e tantas possibilidades diferentes de produzir mais comunicação, e também nunca antes na história a gente teve tão desinformado, inclusive dentro das próprias empresas, sobre o que está acontecendo e qual é a informação relevante para tomar uma decisão. Então há uma preocupação muito grande. Se você é gestor hoje, a pergunta que eu quero te fazer e a reflexão que eu gostaria de te provocar, justamente com o foco desse do conteúdo que eu crio, que é de fazer você ser pelo menos 1% melhor todos os dias comparado à versão que você era ontem. Então, para você, gestor, o que que você está fazendo de fato, desconsiderando o investimento da empresa, desconsiderando os programas de qualificação que a empresa está colocando você, o que que você está fazendo para ser o melhor naquilo que você faz? Para ser não somente o melhor, mas ser incontestável. Eu gosto muito dessa palavra quando se trata de carreira, porque eu penso que profissionais incontestáveis, eles são aqueles que a sua qualificação, as suas entregas, o seu histórico, a sua experiência, tudo que envolve o profissional, ele o torna quase que incontestável naquilo que ele faz. As suas confianças têm mais as suas decisões têm mais confiança, a forma de conduzir o seu trabalho tem muito mais confiança, e a forma como as pessoas olham para esse gestor também também depositam muito mais confiança naquela pessoa e naquele cargo, simplesmente porque ele é incontestável. Então você, gestor, você líder, o que que você está fazendo para se desenvolver e se tornar esse profissional incontestável?
Seguindo aqui na nossa conversa sobre desenvolvimento, eu falei que existe conectado com esse ponto de melhoria, de desenvolvimento, algo que sempre me preocupa muito e eu sempre converso isso com muitas pessoas, que é personal branding, né? E esse é justamente o nosso próximo tópico, porque personal branding, agora no momento onde a gente tem conexão direta com redes sociais, as pessoas passaram a simplificar ou erroneamente, né, passaram a tornar tão simples que construir personal branding é nada mais do que estar posicionado nas redes sociais. E se você é um profissional, talvez estar bem posicionado no LinkedIn. O problema é que personal branding não é exatamente o que você faz, mas é como as pessoas percebem o que você faz. E é justamente essa a nossa discussão, a nossa conversa para esse próximo tópico. Você passou os 2 últimos anos, talvez, estudando e aprimorando o seu conhecimento em inteligência artificial e tentando criar mais conteúdo para desenvolver a sua marca pessoal, agora que você tem ferramentas que ajudam a transmitir todas aquelas suas ideias em um conteúdo que pode ser agora adaptado de maneira bem rápida para o LinkedIn, pode ser adaptado para virar um carrossel numa rede social visual, e você começou a achar que personal brand, né, que marca pessoal, era nada mais, nada menos do que criar esse conteúdo e estar presente nas redes sociais, talvez postando algo todos os dias. O problema é que todo mundo utilizando rede social do mesmo jeito faz com que tudo pareça igual. E agora, o nosso feed, as nossas redes sociais estão cheias de profissionais tentando se expor, expor as suas ideias, sem nenhum tipo de identidade. E esse é justamente o maior erro quando se olha para personal branding e marca pessoal. Marca pessoal, né, esse assunto tão polêmico e tão importante para sua carreira, ele não é algo que você faz, que você executa e você repete todos os dias. Isso é o como, mas marca pessoal de verdade é o que fica na mente das pessoas quando elas pensam em você. E isso está vinculado sim a como você se posiciona em relação a alguns assuntos que são relevantes para aquilo que você faz, mas também como você trabalha, como você executa, qual é a experiência que as pessoas têm quando elas trabalham com você. Então tudo envolve a percepção que as pessoas têm de você. Marca pessoal tem esse poder quando a gente olha para personal branding com um pouquinho mais de estratégia, a gente começa a olhar daí sim para o como. E o movimento acelerou muito durante e depois da pandemia do Covid. Por quê? Porque as pessoas passaram a trabalhar remotas e passaram a entender que elas precisavam aparecer publicamente de outra forma, já que elas não estavam sendo vistas fisicamente naquele momento de lockdown, da mesma forma. E o LinkedIn, durante esse período, realmente explodiu. Realmente as pessoas passaram a postar mais, contar mais as suas histórias, contar um pouquinho mais dos seus bastidores, contar um pouquinho mais de como algo aconteceu em sua carreira, o que foi muito legal. Essa movimentação fez várias pessoas olharem para visibilidade online e personal branding, que é algo que eu venho falando há muito tempo, eu crio conteúdo sobre isso há muitos anos, mas as pessoas passaram a olhar com um pouquinho mais de carinho para isso. E elas passaram a entender, finalmente o mundo começou a entender um pouquinho mais, que estar exposto, do ponto de vista de marca pessoal e a sua carreira, não tem nada a ver com tentar virar um influenciador ou tentar criar conteúdo simplesmente por criar, mas sim por estar posicionado e construir a sua relevância. A gente tem alguns dados que foram apresentados pelo The Branding Journal, agora em janeiro de 2026, que mostrou que realmente os profissionais estão mais presentes, estão publicando com mais regularidade. Só que o problema é que agora o ponto não é mais a regularidade, não é mais a consistência. Porque por conta de novo, da inteligência artificial, a presença constante fez as pessoas acharem que era simplesmente postar mais. E não é isso. Porque postar mais sem ter uma identidade, sem ter um foco, sem ter um motivo, você está simplesmente gerando uma bagunça, gerando um ruído no feed das pessoas. E inteligência artificial chegou justamente para resolver o problema do volume. Então, o volume, quem quiser consegue dar conta de criar publicação toda semana, todo dia, mais de uma vez por dia, se quiser. Só que ninguém te disse o que acontece quando todo mundo faz isso ao mesmo tempo. Esse mesmo relatório do The Branding Journal, que eles apresentaram em um artigo sobre algumas tendências para 2026, mostrou que o que vem mais sendo valorizado nesse começo do ano não é o volume,
mas sim a identidade. A capacidade do profissional mostrar quem ele é, qual é o ser humano que está por trás daquelas publicações, por trás daquele conteúdo que ele vem gerando. E isso, conectado com um artigo muito interessante que saiu agora em fevereiro de 2026 da revista Entrepreneur, vai mostrar alguns dados que vão corroborar isso, tá bem? 44%, olha esse dado aqui que interessante falando de marca pessoal, tá? 44% dos empregadores, 44% das empresas pesquisadas já contrataram alguém por conta da presença online desse profissional. Não porque ele era um influenciador, não porque ele criava conteúdo apenas porque ele gostava de blogar, de criar conteúdo no YouTube, não tem nada disso. Apenas por causa da presença online, algumas opiniões, alguns posicionamentos e alguns compartilhamentos que ele teve que mostraram que ele entendia do que ele estava falando, que ele tinha relevância, que ele era uma autoridade naquele assunto que ele estava sendo contratado. De novo, 44% das empresas já contrataram alguém por conta disso. E olha só, do outro lado, né, por conta disso, 54% das empresas pesquisadas já rejeitaram candidatos por acreditar que esse candidato não demonstrava uma presença digital forte ou que era muito inconsistente. Esse dado ele demonstra o que eu venho falando já há alguns anos nos conteúdos que eu crio, de que presença online não se trata mais de achar legal ou não achar legal, achar que é para você ou que não é para você. Isso é algo tão crucial quanto ter um currículo hoje em dia. Se você em 2026 ainda não entendeu que essa visibilidade, que estar presente não significa fazer algo que não é do seu perfil, como fazer as postagens daquele jeito, mas eu não gosto. Tá tudo bem, mas visibilidade não é apenas sobre postar, sobre escrever, sobre criar um vídeo, não é sobre isso. Eu falo muito sobre isso numa newsletter que eu tenho chamado enfim, eu tenho o YouVisible, onde você pode encontrar essa newsletter, onde você pode encontrar todo o conteúdo de personal branding, mas eu também venho falando sobre isso aqui no podcast, no canal do YouTube, bastante sobre como você pode se desenvolver. Mas se você quer aprofundar um pouquinho mais o seu conteúdo, um pouquinho mais o seu entendimento, você pode conferir essa newsletter, que ela é em inglês, chamada YouVisible, onde eu apresento algumas ferramentas que podem te ajudar a desenvolver a sua marca pessoal online, sem virar esse influenciador que vai escrever, que vai postar várias vezes, mas olhando para sua visibilidade. O foco é fazer você ser visível por aquilo que você tem relevância para ser visível, por aquilo que você pode inclusive construir autoridade. E essa visibilidade, ela é esperada que seja hã, orgânica, que seja algo natural, que demonstre de novo, já que a gente tem inteligência artificial que resolve o volume, mas que essa sua visibilidade demonstre quem você é como profissional de verdade, quem é o humano por trás de você. Não um conteúdo genérico, não algo só porque todo mundo está fazendo daquele jeito, você vai fazer também. E essa visibilidade profissional, todos esses essas pesquisas, todos esses artigos, esses dados demonstram que é sim uma vantagem competitiva crucial para sua carreira. Então não cometa o erro de construir conteúdo genérico simplesmente porque outras pessoas estão fazendo ou de tentar aparecer. Presença obviamente, eh, é aparecer, é estar lá, presença. Mas marca pessoal, vou repetir aquilo que eu falei, é como as pessoas enxergam você. Ou, melhor ainda, o que fica na mente das pessoas quando elas pensam em você. Pensa, por exemplo, em alguém que é um excelente gerente de projetos, tá? Ele é muito bom nisso, mas ele não tem ainda uma visibilidade profissional online. E aí, ele tem 2 caminhos aqui, ele pode seguir pelo caminho do conteúdo mais genérico, simplesmente porque ele ouviu dizer que é importante estar presente numa rede social, como por exemplo o LinkedIn. E ele começa a postar, e aí de vez em quando ele fala um pouquinho sobre cultura organizacional, daqui a pouco ele vai falar sobre uma tendência que ele ouviu dizer de uma nova tecnologia. Ele não está colocando a sua identidade e aquilo que ele tem de melhor para fora com a sua visibilidade. Ele está visível, ele tem presença, mas ele não está construindo uma marca pessoal. Agora pensa o outro caminho que ele poderia ter seguido, que é olhar para todo o histórico profissional que ele tem, o assunto que ele já é uma autoridade e começar a se posicionar, compartilhando um pouquinho de como ele aplicou algum tipo de framework, como ele aplicou algum tipo de ferramenta para resolver um problema, demonstrando nesse currículo online, com essa visibilidade online, quem ele é como profissional.
não é o conteúdo genérico, não é criar conteúdo apenas para dizer que está criando conteúdo, mas é posicionamento. E esse posicionamento eu quero muito te ajudar a construir. Deixa aqui nos comentários qual é o seu maior desafio hoje. Eu já recebi muitos comentários e até mesmo alguns contatos de pessoas que são profissionais sêniores na sua área, têm uma relevância muito grande, são os profissionais que as pessoas mais recorrem dentro da empresa quando tem um problema, mas eles são invisíveis fora dos muros da empresa. E se a empresa deixar de existir amanhã, esses profissionais eles vão embora junto com seus crachás, porque o histórico dele ficou dentro da empresa, ele não tem visibilidade fora dali, ele não construiu essa marca pessoal. Eu não quero que você pense, como eu disse, vou repetir acho que pela quarta vez somente nos últimos minutos aqui. Eu não quero que você pense que isso significa que você precisa simplesmente comprar essa ideia de postar e postar, postar e se expor aquilo com coisas que você não quer. Mas, sim, em 2026, estar presente, com posicionamento, com estratégia, pensando na sua marca pessoal e aquilo que você é bom, tem uma relevância muito grande para sua carreira e para as oportunidades que você pode desenvolver, as portas que vão abrir para você daqui para frente, tá bem? Com isso, a gente faz aqui o fechamento desses 3 tópicos que complementaram essa nossa conversa no episódio de hoje. Eu quero te agradecer por estar presente aqui em mais um episódio do Volte pra Caixa. Tem sido realmente conversas muito legais. Eu sinto que, pelos comentários que eu venho recebendo, você vem gostando desse estilo. Recebi comentários que alguns episódios poderiam ter mais um pouco de livros, então fica ligado, porque vem um episódio bem legal para ir, por aí, sobre isso. Venho preparando algo especialmente para você que gosta do conteúdo que eu crio em cima de leituras, mas sempre focando em trazer aquilo que vai ajudar você de verdade, com o seu desenvolvimento pessoal e o seu desenvolvimento profissional. Esse é o Volte para Caixa, o meu nome é William Meller, e de novo, muito obrigado por estar comigo aqui. Vejo você no próximo episódio.